Quarta parte, contendo os avisos necessários contra as tentações mais comuns. Capítulo 1. É preciso não ligar importância às palavras dos filhos do século. Apenas os mundanos caíram na conta de que queres seguir a vida devota, atirarão sobre ti toda a sorte de calúnias e murmurações. Os mais malignos taxarão a tua mudança de hipocrisia, beatice e ardil. Dirão que o mundo te mostrou má cara e que, por via da sua repulsa, recorres a Deus. Os teus amigos hão de apressar-se a fazer uma infinidade de recriminações no seu modo de ver, cheias de prudência e de caridade. Resvalarás, dirão eles, em um ataque de melancolia. Perderás o crédito perante o mundo. Tornar-te-ás insuportável. Envelhecerás antes do tempo. Os negócios da tua casa sofrerão com isso. É preciso viver no mundo como no mundo. E podemos muito bem salvar-nos sem tantos mistérios e de muitas outras bagatelas semelhantes. Minha filoteia, tudo isto não passa de palavreado tolo e vão. Esta gente para nada se importa nem com a tua saúde, nem com a tua vida e os negócios. Se fosseis do mundo, diz o Salvador, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, por isso vos aborrece. Temos visto nobres e damas passar a noite inteira e até muitas noites seguidas a jogar xadrez ou às cartas. Há atenção mais desabrida, mais melancólica e mais sombria do que esta? Contudo, os mundanos não diziam palavra, os amigos não se incomodavam, e para uma meditação de 1 hora, ou por nos verem levantar um pouco mais cedo do que é costume, a preparar-nos para a comunhão, todos correm ao médico para nos fazer sarar do humor hipocondríaco e da iterícia. Passarão 30 noites a dançar, ninguém se queixa disso. E por ter velado uma noite de Natal, todos tossem e brandam com dores do ventre no dia seguinte. Quem não vê que o mundo é um juiz iníquo, gracioso e favorável aos seus filhos, mas áspero e rigoroso com os filhos de Deus. Não poderemos estar bem com o mundo se não perdermos-nos com ele. Não poderemos chegar a contentá-lo porque é muito extravagante. João veio, diz o Salvador, não comendo nem bebendo, e vós dizeis que está endemoniado. O Filho do Homem veio comendo e bebendo, e dizeis que é o samaritano. É verdade, Filoteia, se nos relaxamos por condescendência e caímos em rir, brincar, dançar com o mundo, ele mesmo se escandalizará com isso. Se não fazemos assim, acusar-nos-á de hipocrisia ou melancolia. Se nos enfeitamos, interpretará que temos alguma intenção com isso. Se andamos com desalinho, terá dito com vileza de coração, as nossas alegrias serão por ele chamadas de dissoluções, as nossas mortificações de tristezas, e olhando-nos assim com os maus olhos, nunca podemos agradar-lhe. Faz avultar as nossas imperfeições e publica que são pecados. Dos nossos pecados veniais faz mortais, e converte em pecados de malícia os nossos pecados de fragilidade. De sorte que, como diz São Paulo, a caridade é benigna, pelo contrário, o mundo é maligno. Se a caridade nunca pensa mal, o mundo pensa sempre mal. E quando não pode acusar as nossas ações, acusa as nossas intenções. Ou os carneiros tenham chifres ou não os tenham, quer sejam brancos, quer sejam pretos, o lobo não deixará de os comer se puder. Por isso, por muito que façamos, o mundo sempre nos fará guerra. Se estamos demoradamente aos pés de um confessor, perguntará quanto tempo, o que é que temos tanto para dizer. E, se estamos poucos, dirá que não dissemos tudo. Espiará todos os nossos movimentos e, por uma só pequena palavra de cólera, protestará que somos insuportáveis. O cuidado dos nossos negócios parece-lhe avareza e a nossa doçura uma tolice. E quanto aos filhos do mundo, os seus arrebatamentos são generosidades, as suas avarezas, economias, as suas familiaridades, honroso passatempo. As aranhas estranham sempre a obra das abelhas. Deixemos este cego Filoteia que grite tanto quanto quiser, como a coruja, para inquietar as aves diurnas. Sejamos firmes nos nossos propósitos e invariáveis nas nossas resoluções. A perseverança mostrará claramente se de veras e de coração nos consagramos a Deus e nos iniciamos na vida devota. Os cometas, na aparência, são quase tão luminosos como os planetas, mas os cometas desaparecem dentro de pouco tempo, não sendo senão fogos passageiros. E os planetas têm uma claridade perpétua. Assim, a hipocrisia e a verdadeira virtude têm muita semelhança exteriormente, mas facilmente se distingue uma da outra, porque a hipocrisia não tem duração e dissipa-se como fumo, subindo, mas a verdadeira virtude é sempre firme e constante.
É para nós ótima vantagem para bem assegurar o princípio da nossa devoção receber afrontas e calúnias, pois por este meio evitamos o perigo da vaidade e do orgulho, que são como as parteiras do Egito, as quais o infernal Faraó mandou matar os filhos varãos de Israel no mesmo dia do seu nascimento. Nós estamos crucificados para o mundo e o mundo deve estar crucificado para nós. Ele tem-nos na conta de louco, nós tenhamos-los por insensato. Capítulo 2. É preciso ter muita coragem. A luz, embora seja bela e agradável aos nossos olhos, contudo cega-nos e deslumbra-nos quando estivermos muito tempo nas trevas. E, enquanto não estivermos acostumados, como os habitantes de um país, por muito corteses e agradáveis que os sejam, não deixamos de achar uma certa estranheza. Pode muito bem ser, minha cara Filoteia, que toda esta mudança de vida opere muitas rebeliões no teu interior, e este grande e geral adeus que disseste às loucuras e ninharias do mundo te deem algum sentimento de tristeza e desalento. Se isto te sucede, tem um pouco de paciência, peço-te, porque não há de ser nada. É apenas uma circunstância de espanto que a novidade te traz. Passado isso, receberás as consolações sem conta. Talvez do princípio te aborreça e peça deixar a glória que os nécios e enganadores te davam com as suas vaidades. Mas, ó Deus, hás de querer por isso perder a perda eterna que Deus na realidade te dará? As vãs diversões e os passatempos em que empregaste os anos passados ainda te representarão o teu coração para o seduzir e fazer de novo regressar para o seu lado. Mas terás, porventura, a coragem de renunciar a esta ditosa eternidade por tão enganadores e leviandades? Se perseverares, não tardarás a receber as doçuras cordiais, tão deliciosas e agradáveis, que terás de confessar que o mundo não tem senão fel em comparação deste mel, e que um só dia de devoção vale mais do que 1000 anos de vida mundana. Mas tu vês que a montanha da perfeição cristã é um extremo elevada. Ai meu Deus, dizes tu, como poderei eu subir? Coragem, Filoteia. Quando as pequenas crias das abelhas começam a tomar forma, chamam-se ninfas e então ainda não podem voar para as flores, nem sobre os montes, nem sobre as colinas próximas para juntar o mel. Mas pouco a pouco, alimentando-se com o mel que as suas mães prepararam, estas pequenas ninfas ganham asas e tal força que pouco depois voam para todo o campo a recolhê-lo. É certo que nós somos ainda abelhinhas na devoção. Não devemos subir somente consoante o nosso desígnio, que é nada menos que atingir o cume da perfeição cristã. Mas, se começamos a tomar forma pelos nossos desejos e resoluções, começam a sair-nos das asas e, assim, podemos esperar que um dia seremos abelhas espirituais e que voaremos. Vivamos do mel de tantos ensinamentos que os antigos devotos nos deixaram e pensamos a Deus que nos dê asa como a Ele, como de pomba, a fim de que não somente possamos voar no tempo da vida presente, mas também descansar na eternidade futura. Capítulo 3. Da natureza das tentações e da diferença que há entre o sentir e consentir na tentação. Imagina Filoteia, uma jovem princesa extremamente amada por seu marido e que, por algum malvado para a corromper, manda-lhe um tálamo que lhe envia algum infame mensageiro de amor para combinar com ela um malfadado projeto. Primeiramente, este mensageiro propõe a esta princesa a intenção do seu amo. Em segundo lugar, ela acolhe ou não acolhe a proposta da embaixada. Em terceiro lugar, ou consente ou recusa. Também assim, Satanás, o mundo e a carne, vendo uma alma despojada com o Filho de Deus, manda-lhe tentações e sugestões pelas quais 1. Lhe é proposto o pecado. 2. Em que ela se compraz ou desgosta. 3. Enfim, ou consente ou rejeita. São, em suma, os 3 graus para descer à iniquidade, a saber, a tentação, a deleitação e o consentimento. E ainda que estas 3 ações não declarem tão evidentemente em todas as outras espécies de pecado, o certo é que se conhecem de modo palpável nos grandes e enormes. Assim, ainda que a tentação de algum pecado, qualquer que seja, durasse toda a nossa vida, não lograria tornar-nos desagradáveis aos olhos da Divina Majestade, uma vez que não nos agrade, nem nós concitamos nela. A razão
é porque na tentação nós obramos, mas sofremos, e como não temos gosto nisso, também não podemos ter nenhuma espécie de falta. São Paulo padeceu muito tempo de tentações da carne e tão longe esteve de tornar isso desagradável a Deus, que Deus, pelo contrário, era por elas glorificado. A bem-aventurada Ângela de Foligno sentia tentações carnais tão cruéis que desperta a compaixão quando as conta. Grande foram, outro sim, as tentações que sofreram São Francisco e São Bento, quando um se atirou para o meio dos espinhos e o outro para a neve, a fim de os mitigar. E, contudo, eles em nada perderam por isso a graça de Deus, pelo contrário, a aumentaram de sobremaneira. É, pois, preciso ser muito corajosa, Filoteia, no meio das tentações e nunca te dares por vencida, enquanto elas te desagradarem, observando bem a diferença que há entre sentir e consentir. Podemos consenti-las, ainda que nos desagradem, mas não podemos consentir nelas sem que nos agradem. Pois que por esta via de regra, o prazer serve de degrau para chegar ao consentimento. Que os inimigos da nossa salvação nos apresentam quantas seduções e atrativos quiserem, que fiquem sempre à porta do nosso coração, para entrar, que nos façam quantas propostas queiram. Mas, enquanto nós estivermos na resolução de não nos comprazermos nisto, não é possível que ofendamos a Deus, assim como o príncipe, o marido da princesa, que eu representei, não lhe pode levar a mal o recado que lhe é enviado, se ela não tem nisso nenhuma sorte de gosto. Há, todavia, uma matéria versada, esta diferença entre a alma e esta princesa, e que é que a princesa, tendo ouvido a proposta desonesta, pode, se bem lhe parecer, pôr fora o mensageiro e não lhe dar mais ouvidos. Mas não está sempre no poder da alma o não sentir a tentação, embora esteja sempre em seu poder o não consentir. Ainda que a tentação dure e persevere longo tempo, não pode prejudicar-nos enquanto nos é desagradável. Quanto à deleitação, que pode seguir-se à tentação, visto que temos em nossa alma duas partes, uma inferior e outra superior, e que a inferior não segue sempre a superior, antes faz a obra à parte. Sucede muitas vezes que a parte inferior se compraz na tentação sem o consentimento e até contra a vontade do superior. É a contradição e a guerra que escreve o apóstolo São Paulo, quando diz que a sua carne deseja contra o seu espírito e que há uma lei dos membros e a lei do espírito e coisas semelhantes. Nunca viste, Filoteia, um grande braseiro coberto de cinzas. Quando se vem 10 ou 12 horas depois para ir buscar o lume, não se encontra senão um pouco dele no meio do lar, e mesmo custa a encontrar. Contudo, ele estava lá porque lá encontraram, e com ele podem tornar a acender todas as brasas que já estavam apagadas. O mesmo se passa com a caridade, que é a nossa vida espiritual, no qual, das grandes e violentas tentações, a tentação, lançando a sua deleitação na parte inferior, cobre, como me parece, toda a alma de cinza e reduz o amor de Deus a pouca coisa, porque nunca mais aparece em parte alguma, senão no meio do coração, no mais fundo espírito, embora pareça que ele não está lá e seja difícil encontrá-lo. Mas está lá de veras, porque ainda que tudo esteja perturbado na nossa alma e no nosso corpo, estamos resolvidos a não consentir no pecado, nem na tentação, a deleitação que agrada ao homem exterior e desagrada ao interior. Embora a deleitação assedie e cerque a nossa vontade, contudo não está nela. Esta deleitação é involuntária e, sendo tal, não pode ser pecado. Capítulo 4. 2 belos exemplos a este propósito. Importa-te tanto entender bem isto que não porei nenhuma dificuldade em me alargar e explicá-lo. O rapaz de que fala São Jerónimo, que é deitado e atado com grande delicadeza num macio leito com ligas de seda, era provocado com toda a sorte de toques imundos e de afagos por uma mulher impúdica que estava deitada com ele, com a intenção de abalar a sua constância. Não devia sentir estranhos acidentes e imprecisões? Não deviam os seus sentidos estar senhoreados de deleitação e a sua imaginação de veras ocupada com a presença de objetos voluptuosos? Sem dúvida, e contudo, no meio de tantas perturbações, no meio de tão terrível redemoinho de tentações, e entre tantos prazeres que o cercam de perto, assegura que o seu coração não foi vencido e que a sua vontade de modo algum consente, pois o seu espírito, vendo tudo rebelado contra ele
e não tendo nenhuma das partes do seu corpo em seu poder, senão a língua, a corta com os dentes e a escarra na cara dessa mulher vil que atormentava a sua alma mais cruelmente com o prazer que poderiam fazê-lo os verdugos com os tormentos. Assim, o reconheceu também o tirano que descrevia a vencê-los pelas suas dores e contava triunfar por estes prazeres. A história do combate de Santa Catarina de Sena, num caso semelhante, é realmente admirável. O espírito maligno teve permissão de Deus para assaltar a pureza desta Santa Virgem com a maior raiva que pudesse, contando, porém, que não chegasse a tocar-lhe. Fez toda a sorte de sugestões impúdicas ao seu coração e, para melhor a comover, vindo com os seus companheiros em forma de homens e mulheres, fazia uma infinidade de impurezas e desonestidades à sua vista, ajuntando palavras, convites em extremo desonestos. Posto que todas estas coisas fossem exteriores, contudo, por meio dos sentidos, penetravam bem dentro do coração da Virgem, o qual, como ela própria confessava, estava inteiramente cheio delas, não lhe ficando mais do que a pura vontade inteiramente superior, que não foi agitada por esta tempestade de torpeza e dileitação carnal. Durou muito tempo, até que Nosso Senhor lhe apareceu e lhe disse: Onde estáveis vós, meus doce Senhor, quando o meu coração estava cheio de tantas trevas e imundícies? Ao que ele respondeu: Eu estava dentro do teu coração, minha filha. E como, replicou ela, habitáveis dentro do meu coração quando havia tais vilanias? Vós habitáveis num coração tão desonesto? E o Senhor tornou-lhe: Diz-me, esses pensamentos imundos do teu coração davam-te prazer ou tristeza, amargura ou deleitação? E ela disse: Extrema amargura e tristeza. E ele replicou: Quem era aquele que infundia esta grande amargura e tristeza dentro do teu coração, senão eu, que permanecia escondido no íntimo da tua alma? Crê, minha filha, que se eu não tivesse estado presente, esses pensamentos que andavam em redor da tua vontade não podiam tomá-la de assalto. Sem dúvida, a teriam vencido. E teriam entrado e teriam sido recebidos com o prazer do teu livre-arbítrio, e assim teriam dado a morte à tua alma. Mas como eu estava dentro, sugeria em teu coração este desgosto e resistência, com que ele se recusava tanto quanto podia à tentação, e não podendo tanto quanto queria, sentia por isso maior desgosto e um ódio maior contra a tentação contra si mesmo. E assim, estas penas eram um grande mérito e grande lucro para ti, e um grande acréscimo de virtude e da tua força. Vê, Filoteia, como este fogo estava coberto com a cinza e que a tentação e a deleitação tinham entrado de veras no coração e tinham cercado a vontade, a qual, só com a assistência do seu Salvador, resistia pelas amarguras, desgosto e detestações do mal que lhe era sugerido, recusando constantemente o seu consentimento ao pecado que a rodeava. Ó Deus, que tormento sofre uma alma que ama a Deus, só em não saber se Ele está nela ou não, e se o amor divino pelo qual ela peleja está de todo extinto nela ou não. Mas a fina flor da perfeição do amor celestial é fazer com que o amante sofra e peleje por ele, sem saber se possui o amor com quem e por quem deseja. Capítulo 5. Estímulo à alma que é tentada. Filoteia, estes grandes assaltos e estas tentações tão poderosas nunca são permitidas por Deus, senão contra as almas que Ele quer elevar ao seu puro e excelente amor. Mas não se infere daqui que depois disso tenham a certeza de lá chegar, porque muitas vezes aqueles que tinham sido constantes em tão violentos ataques, não correspondendo depois fielmente ao favor divino, se acharam vencidos em bem menos e mais pequenas tentações. O que digo, para que, se for o caso de acontecer um dia ser apoquentada por tão grande tentação, fica sabendo que Deus te favorece por um favor extraordinário, com que declara que te quer agradecer na sua presença, mas pretende, outro sim, que sempre te conserves humilde e temerosa, que não te considerando segura e certa de poder vencer nas tentações ligeiras, depois de ter superado as grandes, senão por uma contínua fidelidade à sua divina majestade. Venham as tentações que vierem, e ainda que elas se sigam na deleitação, enquanto a sua vontade recusar o seu consentimento, e não só na tentação, mas também na deleitação, não te aflijas nem um pouco, pois não há ofensa a Deus. Quando um homem está desmaiado e não dá sinal algum de vida, costuma-se colocar a mão sobre o coração, e por um pouco movimento que se sinta nele, reconhece que está com vida. Depois, por meio de algum remédio, podemos fazer-lhe voltar de novo as forças e o movimento. Assim também, às vezes, pela violência das tentações, parece que a nossa alma caiu num desfalecimento total de suas forças e, como desmaiada,
já não têm vida espiritual nem movimento, mas se queremos reconhecer a verdade, ponhamos a mão sobre o coração. Consideremos se o coração e a vontade ainda têm um movimento espiritual, isto é, se cumprem o seu dever recusando consentir e seguir a tentação e deleitação. Enquanto o movimento de resistência está dentro do nosso coração, temos a certeza que a caridade, vida da nossa alma, está em nós e de que Jesus Cristo, nosso Salvador, se encontra em nossa alma, embora escondido e encoberto, e que, portanto, mediante o exercício contínuo da adoração e da oração, dos sacramentos e da confiança em Deus, as nossas forças tornarão de novo a nós e viveremos uma vida completa e deleitável. Capítulo 6. Como a tentação e a deleitação podem ser pecado. A princesa de que falamos não é responsável pela proposta desonesta que lhe é feita, porque, como presumimos, lhe acontece contra a sua vontade. Mas se ela tivesse, por alguma condescendências e afagos, dado incentivo à pretensão, querendo manifestar o amor àquele que a galanteia, indubitavelmente seria culpada. E ainda que se fizesse melindrosa, não deixaria, por isso, de merecer censura e punição. Às vezes a tentação só nos põe em pecado porque somos causa dela. Por exemplo, se sei que jogando-me enraiveço com a facilidade e que digo palavrões e que o jogo me serve de tentação, para isso peço todas e quantas vezes jogar e tenho a culpa de todas as tentações que me sobrevierem no jogo. Da mesma sorte, se sei que alguma conversação me traz tentação e queda e se sou voluntariamente a ela, sou sem dúvida culpada de todas as tentações que dela receber. Quando a deleitação que vem da tentação pode ser evitada, é sempre pecado recebê-la conforme o prazer que ela se tome. E o consentimento que se lhe dá, grande ou pequeno, de longa ou pequena duração, é sempre digna de censura a jovem princesa de quem falamos, se não somente escuta a proposta imunda e desonesta que lhe é feita, mas também, depois de a ter ouvido, toma nela prazer, demorando o seu coração com gosto nesta matéria. Porque ainda que não queira consentir na execução real que lhe é proposto, consente na aplicação espiritual do seu coração, pelo contentamento e gozo que nisso toma. É sempre coisa desonesta aplicar ou o coração ou o corpo à coisa desonesta. E até a desonestidade consiste de tal sorte na aplicação do coração que sem esta a aplicação do coração não pode ser pecado. Quando for tentada por algum pecado, considera que deste voluntariamente causa para ser tentada e se a mesma tentação te põe em estado de pecado, pelo risco a que te expuseste. É assim, se pudeste com facilidade evitar a ocasião e previste ou deverias prever a chegada da tentação, mas se não deste motivo nenhum à tentação, ela não pode ser de modo nenhum levada a ter conta o teu pecado. Pela deleitação, que se segue à tentação, poderia ser evitada. Contudo, se não o foi, há sempre alguma espécie de pecado, conforme houve nela maior ou menor demora e conforme causa do gosto que nela tomamos. Da mesma sorte, se alguém se propõe a algum estratagema cheio de perspicácia e de artifício para me vingar do meu inimigo, e eu não tenho gosto nem dou consentimento algum à vingança que me é proposta, mas somente à subtileza do artifício, sem dúvida não peco, embora seja conveniente que me demore muito neste gosto para evitar o perigo de que pouco a pouco ele me leva a alguma deleitação na própria vingança. Somos por vezes surpreendidos por algum estremecimento de deleitação que se segue imediatamente à tentação antes que verdadeiramente tenhamos dado conta. Isto não pode ser senão um levíssimo pecado venial que se torna maior se depois de termos caído na conta do mal em que estamos, ficamos por negligência a discutir algum tempo com deleitação, se devemos aceitá-la ou rechaçá-la, e ainda maior se, dando conta disso, permanecemos nela algum tempo por verdadeira negligência, sem propósito algum de a rejeitar. Mas, quando voluntariamente e de propósito deliberado estamos resolvidos a comprazer-nos em tais deleitações, este mesmo propósito deliberado é um grande pecado, e o objeto pelo qual temos a deleitação é notavelmente mau. Capítulo 7. Remédios para as tentações graves. Apenas sintas em ti alguma tentação, fazei como os meninos pequenos quando veem no campo o lobo ou o urso, que sem se deter correm para os braços do seu pai e da sua mãe, ou pelo menos os chamam em seu auxílio e socorro. Recorre do mesmo modo a Deus, reclamando a sua misericórdia, e o seu socorro é o remédio que Nosso Senhor ensina. Orai para que não entreis em tentação.
Se vês que a tentação dura ou que aumenta, corre o espírito a abraçar a Santa Cruz, como se visse Jesus Cristo crucificado diante de ti. Protesta que não consentirás na tentação, pede-lhe socorro contra ela e continua sempre a protestar que não queres consentir enquanto a tentação durar. Mas fazendo estes protestos e recusas de consentimento, não olhes para a cara da tentação, mas somente para o Nosso Senhor, porque se olhas para a tentação, principalmente se ela é forte, poderia abalar a tua coragem. Desvia o teu espírito com algumas ocupações boas e louváveis, porque estas ocupações entram dentro do coração e, tomando lugar ali, expulsarão as tentações e as sugestões malignas. O grande remédio contra todas as tentações, grandes ou pequenas, é abrir o próprio coração e comunicar as sugestões, sentimentos e afetos que temos ao nosso diretor, porque deves notar que a primeira condição que o maligno põe à alma que quer seduzir é o silêncio, como fazem os que querem seduzir as mulheres e as moças. Antes de tudo, proíbem que elas comuniquem as propostas aos pais e aos maridos. Deus, em suas inspirações, pede em todas as coisas que tornemos conhecidas dos nossos superiores e guias. E se depois de tudo isto a tentação se obstina em nos afligir e perseguir, nada temos a fazer senão obstinarmos-nos com o nosso turno na proteção de não querer consentir. Porque como as donzelas não podem ser casadas enquanto dizem que não, assim a alma, embora incomodada, nunca pode ser violada enquanto diz que não. Não disputes com o teu inimigo e nunca lhe respondas uma só palavra, senão a que Nosso Senhor lhe respondeu, com a qual o confundiu. Para trás, ó Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e não servirás senão a ele. Assim a alma devota, vendo-se assaltada por alguma tentação, de algum modo deve divertir-se e disputar ou responder, mas com toda a simplicidade deve voltar-se de novo para o lado de Jesus Cristo, seu esposo, e de novo protestar-lhe a sua fidelidade e assegurar-lhe que quer ser para sempre unicamente sua. Capítulo 8. É preciso resistir às tentações leves. Embora seja preciso combater as grandes tentações com uma coragem invencível e que a vitória que delas alcançamos nos seja sobremaneira útil, sem embargo traz maior proveito combater as pequenas, porque, como as grandes se avantajam na qualidade, as pequenas também as ultrapassam tão desmesuradamente em número, que a vitória destas pode ser comparável à das maiores. Os lobos e os ursos são sem dúvidas mais perigosos que as moscas, no entanto, não nos causam tanto incómodo e enfado, nem apuram tanto a nossa paciência. É coisa bem mais fácil abstermos-nos do homicídio, mas é coisa difícil evitar as pequenas iras que a cada momento nos deparamos. É bem fácil não roubar os bens alheios, mas difícil não os desejar e cobiçar. É bem fácil não levantar falsos testemunhos em juízo, mas difícil não mentir na conversa. É bem fácil não se embriagar, mas difícil ser sóbrio. É bem fácil não desejar a morte de outrem, mas difícil não desejar o seu incómodo. Bem fácil não o difamar, mas difícil não o desprezar. Estas pequenas tentações da ira, das suspeitas, dos ciúmes, da inveja, dos namoros, da leviandade, da vaidade, dos enganos, da afetação, dos ardis, dos pensamentos desonestos, são os exercícios contínuos, até dos mesmos que são mais devotos e constantes. Por isso, minha cara Filoteia, é preciso que com grande cuidado e diligência nos preparemos para este combate. E fica certa que, quantas vitórias alcançarmos contra estes pequenos inimigos, tantas serão as pedras preciosas postas na coroa da glória que Deus nos prepara no seu paraíso. Eis porque eu digo que, esperando combater bem e corajosamente as grandes tentações, se elas vêm, precisamos defender-nos bem e diligentemente destes pequenos e fracos ataques. Capítulo 9. Como é preciso refrear as tentações leves. Quanto a estas tentações miúdas de vaidade, de suspeita, de desgosto, de zelos, de inveja, de namoros e outras semelhantes tolices que, como moscas e moscardos, vêm passar por diante da nossa vista e agora nos picam na face, logo no nariz, porque é impossível ser todo isento desta importunação, a melhor maneira de lhes resistir é não nos aborrecermos com ela. Nada disto prejudica-nos, embora possa aborrecer-nos e importunar-nos, contanto que estejamos de veras resolvidos a querer servir a Deus. Despreza estes pequenos ataques e nem sequer te ponhas a pensar no que eles significam, mas deixa-os zumbir em volta dos teus ouvidos quando quiserem e correr cá e lá em redor de ti, como se faz com as moscas, quando eles vierem picar-te e os vires demorar um pouco em teu coração. Não faças mais do que olhá-los simplesmente,
não pelejando com eles nem dando-lhes resposta, mas fazendo ações contrárias, quaisquer que sejam, e especialmente de amor a Deus. Porque se queres dar-me crédito, não deves obstinar-te em querer opor a virtude contrária à tentação que sentes, porque isso seria querer disputar com ela. Mas depois de ter feito um ato de virtude diretamente contrária, se tiveres ensejo de reconhecer a natureza da tentação, voltarás simplesmente o teu coração para o lado de Jesus Cristo crucificado, e por um ato de amor para com ele lhe beijarás os sagrados pés. É o melhor meio de vencer o inimigo, tantas nas pequenas como nas grandes tentações, porque o amor a Deus, contendo em si todas as perfeições de todas as virtudes, e mais excelentemente que as próprias virtudes, é também o soberano remédio contra todos os vícios. E o teu espírito, acostumando-se a recorrer em todas as tentações a este geral asilo, não seja obrigado a olhar e a examinar que tentações o inquietam, mas simplesmente, sentindo-se perturbado, amainará com este grande remédio, que além disso é tão horroroso para o espírito maligno, que quando ele vê que as suas tentações nos induzem a recorrer a este divino amor, cessa de nos perseguir com elas. E baste, quanto às tentações pequenas e frequentes, com as quais aquele que quisesse entreter-se em detalhes ficaria confundido e nada faria.